dia para todo mundo aí. Legal, um prazer estar aqui. Poder trocar ideias sobre essa temática da missão da igreja, da integralidade do evangelho. Me apresentar um pouquinho aqui. Eu vivo aqui no Paraná há 17 anos, 2 anos aqui na cidade de Curitiba e vivi por 15 anos numa cidade a 30 quilômetros aqui do centro de Curitiba, chamada Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba. É uma cidade que está ao mesmo tempo na região metropolitana e também é um dos municípios do Vale do Ribeira, essa porção aqui do lado do Paraná, que são 7 municípios, que é uma das regiões, um dos grandes bolsões de miséria do nosso país, e também onde existem os municípios com os mais baixos índices de desenvolvimento humano aqui do estado do Paraná. Então, vivi em Itaperuçu por 15 anos e pastorei uma comunidade lá. Mas o trabalho lá em Itaperuçu, ele se dá por meio de uma comunidade cristã e de uma organização social, que é o braço da igreja na cidade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu sou natural de Pernambuco, sou recifense. Opa, tem gente de Recife aí? Em Goiânia. Legal. E não sou teólogo, não sou filósofo, eu sou engenheiro florestal, cara. Trabalhei com gestão ambiental em projetos de urbanização de favelas na cidade de Recife. Eu sou antigo, eu nunca votei no Eduardo Campos, eu votei no Miguel Arraes, no vô dele. Então, dá para ter uma ideia, tenho meio século de vida e trabalhei no governo do Miguel Arraes de Alencar em projetos de urbanização de favelas na cidade do Recife. Trabalhei na Coab, na Companhia Habitacional do Estado, e foi nesse contexto de favela, uma das maiores de Recife, uma favela chamada Roda de Fogo. Foi nesse contexto que eu tive acesso ao livro pela primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha tido contato com uma Bíblia na minha vida. E estudei em colégio de orientação católica a vida toda, mas não tinha esse acesso à Bíblia. E foi num contexto desse que alguém me deu uma Bíblia, depois de um bom tempo de conversa, uma garota de 16 anos, eu com 21, 22, ela tentando me convencer a respeito da verdade. Mas foi muito marcante essa amizade, esse diálogo que nós conversamos, especialmente porque aquela garota conseguia falar de Deus sem ser religiosa. E aquilo me fascinou. A maneira como ela falava de Deus era uma coisa que parecia que Deus estava com ela. Parecia que Deus era o pai dela. Parecia que Deus interferia em todas as áreas da sua vida. Era uma intimidade, um negócio que ela estava falando de um amigo, de um parceiro, de alguém que estava com ela na caminhada. A garota tinha 16 anos. E depois de um bom tempo de diálogo, de conversa, eu estava muito doido na época. Mas eu me lembro que quando encontrei a Adriane, uma das primeiras perguntas que eu fiz para a Adriane, como ela me começou a falar de Deus dessa maneira, eu falei: menina, você é desse planeta? Porque eu achava que estava conversando com uma pessoa louca, achava que estava louco, mas encontrei alguém mais louco, achava que era um alienígena, algo assim, que tinha fumado alguma coisa, cheirado alguma coisa, porque falava de Deus de uma maneira que eu nunca podia imaginar que alguém falasse. E depois disso, em um tempo de muita conversa, ela me deu uma Bíblia, um livro estranho na época para mim. O livro tinha um zíper, eu nunca tinha visto um livro com zíper na minha vida. Zíper, eu lembrava minha mãe, desde pequeno: fecha o zíper. Se tem zíper é para ficar fechado, E um livro com zíper, eu falei: nossa, o que será isso, Preto, com zíper e tal.
Mas levei para casa e comecei a ler aquele livro e fiquei fascinado com a proposta de Jesus, uma proposta revolucionária. Eu querendo fazer a revolução fora, e o negócio era dentro, não era fora. Fora é fácil. E fiquei 8 meses lendo a Bíblia no meu quarto, meus amigos achando que eu estava louco, minha mãe batia na porta do quarto, falava: o que está fazendo, meu filho? Estou lendo a Bíblia. E minha mãe falava assim: a Bíblia? Eu falei: a Bíblia, mãe. Não, se é a Bíblia, tudo bem, né? Então, fica... E meus amigos, alguns já morreram, né? Mas um desses amigos, irmão que eu tinha, Luciano, morreu. Eu lembro que ele pegou minha Bíblia e falou: descobri porque você está lendo. Eu falei: que foi, cara? O que é que você leu aí? Não li. É a textura, né? É para enrolar, é para fumar. Você já fumou isso? Né? No presídio os caras fumavam. Eu trabalhei um tempo num presídio em Recife. Os caras... Mas deve ser um barato, né? Fumar a Bíblia. Se ler é gostoso, imagina você, né, subir para a cabeça. Mas nunca fumei, né? Mas eu me lembro muito do Luciano, que ele fala, é a folhinha que ele gosta, né? Mas aí depois de 8 meses eu tive uma experiência com Cristo no meu quarto, na minha casa, e eu descobri que eu não era livre. E eu lembro muito que a Adriane, sempre que eu falava de liberdade, ela falava: você tem que ler um livro que fala de liberdade. E eu lembro que nessa leitura, durante esses 8 meses, eu encontrei um texto no Evangelho de João, onde Jesus se apresenta como a verdade libertadora, né? E aquilo foi como uma bomba dentro de mim. E a minha reação foi parecida com a reação dos judeus, quando eles disseram: nós somos filhos de Abraão. Você está falando de liberdade? Aí nós somos o povo da liberdade. Nós somos o povo liberto. Nós somos o povo de Deus. E Jesus fala assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aquilo me quebrou, meu irmão. Eu caí lá no meu quarto. Eu falei: eu quero ser livre. Eu nasci para ser livre, cara. E se para ser livre tem que andar com o Senhor, eu quero. Não sei como é, mas eu quero. Isso foi no dia 8 de janeiro de 1987. Faz tempo, hein, cara? E eu descobri que esse caminho é um caminho sem volta, cara. É um caminho sem volta. Então foi nesse contexto que eu tive acesso à Bíblia e aí continuei na favela. Me integrei numa comunidade presbiteriana, na cidade universitária, no bairro que eu morava lá em Recife, e a 2 quilômetros tinha a favela da Orla de Fogo, e a gente começou a olhar para aquela comunidade com outros olhos e a pensar nos problemas daquela comunidade, uma outra perspectiva. Era um projeto bacana de urbanização, tudo mudava, menos as pessoas. Mudava a infraestrutura, as ruas que não tinham calçamento começam a ganhar calçamento, e saneamento básico, iluminação pública, posto de saúde, e uma série de aparelhos do Estado começam a entrar na comunidade. Mas era muito conflitante para mim ver o tráfico imperando, ver a morte imperando, as garotas sem perspectiva de vida alternativa. A partir de 11 anos era prostituição para as garotas e para os garotos, na zona sul de Recife, em Boa Viagem. E eu falava: mas já não confiava tanto na competência do Estado para desenvolver uma ação de caráter transformador. E entrei numa crise assim, do ponto de vista técnico, vendo coisa bonita acontecendo, mas as pessoas não mudavam. E eu comecei a pensar sobre o Evangelho como essa resposta para dar perspectiva de vida para as pessoas, para resgatar a dignidade delas. E aí chegando na igreja, a igreja era muito igual. Era uma igreja de iguais, uma igreja bacana, mas de gente muito igual. Parece que não tinha espaço para os diferentes. Então era igual a classe econômica, né, o nível acadêmico, eram estudantes da Universidade Federal ali da região, eram professores da universidade, e parece que existia um certo despreparo para gente diferente, né? E eu
constatei isso quando um dia, numa celebração, alguém falou de um negócio chamado EBF. Isso é coisa antiga, pessoal. Eu sou antigo mesmo, eu vou traduzir algumas coisas para vocês, né? Que era Escola Bíblica de Férias. Eu não sabia o que era isso. Eu dei uma cutucada no cara que estava do lado, um companheiro lá, o Zé Roberto. Falei, o que é isso, cara? Ele falou, Escola Bíblica de Férias. Eu falei, o que é isso? Porque continuou não fazendo sentido para mim. E ele falou que era uma atividade que era desenvolvida com crianças. Você chama as crianças do bairro e as crianças vão ter uma semana bacana aqui, de recreação, de jogos, de brincadeira, de contação de histórias. E eu achei super interessante, né? Ele falou, convida as crianças do bairro. Eu falei, joia, legal. E aí eu fui para a favela e trouxe 70 meninos da favela para a igreja. Eu considerei que a favela era o bairro, porque 2 quilômetros só, né? Então é a mesma área. 70 crianças da favela e fomos para a igreja e foi um Deus nos acuda, meu irmão. E aí foi um choque para mim. Foi um choque, porque eu vi carros que estavam chegando com seus filhos e quando viram aquele tumulto, um barulho, os meninos da favela e os carros iam embora. Eu falei, oxa, aquela mulher não é da igreja, né? O filho dela está no banco ali. Ela ia embora. E gente indo embora, e nós entramos no ambiente, e foi um negócio assim, mãe puxando o filho para perto, e eu falei, que isso, cara? Onde é que eu estou, né? E aí o menino foi no banheiro, e o cara foi para a porta do banheiro e falou, não pode usar o banheiro. Eu falei, como é que é, cara? Não, vão sujar o banheiro. Eu falei, meu irmão, eu lavo o banheiro. Era um cara que o nome dele era Diácono, tinha um negócio aqui escrito, né? Eu não sabia o que era isso também, eu achei que era o nome. Ô, seu diácono, eu falei, né? Mas é o cara que estava cuidando ali para as crianças não usarem o banheiro, cara. Como é que é, rapaz? O banheiro é para ser usado. E foi um Deus nos acuda, eu não sabia, não tive intenção de causar tumulto nenhum, mas gerou um tumulto ali. E as mães não queriam seus filhos perto dos meninos da favela, porque ia pegar piolho, porque ia pegar isso, ia pegar aquilo. E tem coisa que a gente pensa que não pode piorar, mas piora, né? Porque no dia seguinte eu não podia chegar no horário, tinha um compromisso na comunidade, eu falei para os meninos, volta aí. Alguns já falaram, a gente não vai voltar. Os caras não querem a gente aqui. Eu falei, meu irmão, volta, pega o lanche e vaza. Porque o lanche é bom, o que eles mais gostaram foi o lanche. Até porque era um negócio 2 da tarde, alguns deles não tinham comido ainda. Então o lanche fazia um sentido enorme para aquela garotada. E eles voltaram, e eu cheguei um pouco depois, pessoal. E estou contando a história, está longa já, né? Mas eu voltei um pouco depois, cheguei depois, atrasado mesmo nesse dia. Eu lembro que eu entrei, tinha uma divisão assim de bancos de um lado, bancos de outro e um corredor central assim. E quando eu olhei de trás assim, eu vi que eles tinham separado os meninos da favela e os meninos da igreja. De um lado dos bancos estavam os meninos da favela, do outro lado estavam os meninos da igreja. Ou do bairro. E para mim aquilo foi um negócio muito impactante. Eu lembro que eu botei o pé, parei, não sabia nem orar, não sei se eu sei orar, mas eu só falei, Deus, eu queria sentir o que o Senhor está sentindo. Eu acho que eu não devia ter falado isso, cara, porque eu comecei a chorar ali. E eu tenho a sensação que Deus chorou com aquele negócio ali. E fui para casa, cara. Fui chorar em casa, que é feio chorar em público. Homem é, né? Homem. Mulher é bonitinho. Especialmente homem. Eu vi isso a vida toda. Homem não chora. Homem que é homem, né? Transpira pelos olhos. Então se desmancha, né? Mas tem uma chorando ali, mas é mulher, né? Legal. Transpirando. E foi essa sensação, sabe? Como se aquilo estivesse pesando no coração de Deus. Porque eu estava lendo um livro que falava que essa comunidade deveria ser diferente. Estava lendo um livro que falava a respeito de um caráter, ou do caráter de um Deus que não faz acepção de pessoas, que trata as pessoas da mesma forma, que acolhe todos. E acolhe de maneira especial aqueles que ninguém quer acolher. Ele não trata ninguém com exclusividade. Mas eu diria que Deus tem uma quedinha pelos mais pobres.
Deus tem uma quedinha pelos mais vulneráveis. Deus tem uma quedinha para ir para perto daqueles que ninguém quer ir para perto. Ele tem essa quedinha, né? Ele não tem filho predileto, não tem. A graça dele é derramada sobre todos. Mas eu diria que ele tem uma quedinha pelos mais vulneráveis. Ou os mais vulneráveis têm uma quedinha maior por ele, né? Não sei como é essa dinâmica. E foi um conflito logo no início. Eu confesso que eu tive vontade já de cair fora do negócio, porque achava que tinha entrado pela porta errada, e procurei a Adriane. A minha conselheira era uma garota de 16 anos. Eu nunca esqueço quando a Adriane disse assim: não desista da igreja. Não desista da igreja. Ela só tinha 16 anos. Isso quase 30 anos atrás. Acho que a gente ouviu o pouco Ari falar isso ontem. Né? Não desistam, cara. Eu não me sinto no direito de desistir da igreja, porque é por essa igreja que Cristo morreu. É por essa igreja que Cristo derramou o sangue dele. Ele ama essa igreja. Ele ama a sua igreja. E a Adriane falava isso para mim quase 30 anos atrás. E ela falava: não desista da igreja, fica lá. Fica lá. Ela nunca me chamou para ir para a igreja dela. Fica lá, resiste lá. Prega a palavra lá. Faz diferença lá. Submeta-se à sua liderança, mas a submissão tem limite. A sua submissão tem limite. E o limite são as Escrituras. Se o pastor cair, senta com ele e abre a Bíblia na frente dele. Eu falei: menina, o cara é teólogo, o cara é professor do seminário presbiteriano, o cara é isso, o cara é... Eu tenho 3 meses que estou caminhando aí, batendo mais a cabeça do que tudo. E ela falou: senta com a Bíblia, com aquilo que você leu, e conversa com o cara. E fizemos isso algumas vezes, várias vezes, muitas vezes. E eu louvo a Deus por essa igreja, onde a minha fé foi fundamentada, e a gente continuou caminhando nessa comunidade. E tive o privilégio, depois de já estar aqui no Paraná, plantar uma igreja na Roda de Fogo, plantar uma igreja naquela comunidade, e também ajudar no estabelecimento de uma organização social que tem atuado até hoje lá. Então, a minha caminhada começou por aí, e eu sempre tive essa tranquilidade de compreender o Evangelho na sua integralidade, né? Tentando não separar aquilo que Deus uniu. Né? O ministério de Jesus era um ministério muito... Assim, claramente a gente percebe na caminhada de Jesus essa integralidade. Ele não divorcia essa esfera material da esfera espiritual. Essas dicotomias, esses divórcios que nós fazemos e definimos uma esfera espiritual como uma esfera onde Deus opera, onde Deus age, e uma esfera material, física, onde Deus não tem nada a ver com isso. Né? Eu acredito que nós estamos sendo cada vez mais desafiados a reler as Escrituras, a repensar. E talvez a gente compreender algumas coisas de uma maneira não muito clara, e somos sempre desafiados a fazer uma releitura, a repensar, a reorganizar as nossas ideias e ouvir mais as pessoas. Ouvir mais as necessidades das pessoas. Ouvir mais as pessoas que nós queremos servir. Jesus usa 2 imagens que eu acho muito interessantes, simples, para falar a respeito dessa influência que a igreja deveria exercer na sociedade, ou para falar a respeito da missão da igreja. Em Mateus, no capítulo 5, Jesus usa 2 imagens que são muito conhecidas por todos nós para falar a respeito da missão da igreja. Se a gente pergunta assim, a igreja pode exercer uma influência transformadora na sociedade? Qual a sua resposta para essa pergunta? E eu sei que isso gera discussão, isso gera debate. A igreja pode exercer uma influência transformadora na sociedade?
Uma outra pergunta pode ser também: a igreja tem exercido uma influência transformadora na sociedade? Acho que o Ari falou ontem de várias experiências. Eu não fico muito quieto quando dão pedrada na igreja, sabe assim? Porque eu não sei de que igreja você está falando. Eu conheço a igreja lá em Itaperuçu, que está transformando a história na cidade. Eu conheço a igreja, porque eu sou apaixonado por essa igreja. E Jesus muito mais. Uma igreja pequena. Vocês vão ouvir algumas coisas hoje à tarde aqui do pessoal. É uma igreja pequena. O pessoal costuma dizer que é pequena e atrevida. E quem falou que tem que ser grande? Quem foi que falou que tem que ser grande? Tem pessoas que já saíram da nossa comunidade. Eu não me sinto... Cara, a igreja de Jesus perdia membro, cara. A igreja que Jesus pastoreava perdia membro. Eu não sei como é que o pessoal fica tão desesperado e negocia o evangelho quando uma família que tem grana vai sair da igreja, uma família que tem grana diz: se continuar pregando desse jeito, eu vou sair daqui. Na verdade, o que ele está querendo dizer: eu vou tirar meu dízimo. E aí tem uns camaradas lá em Itaperuçu, a gente fala calça frouxa. Tem uns caras que afinam e negociam os valores do evangelho, negociam o ensino da palavra, porque 1, 2, 3, 4, 5 famílias que têm grana e que têm influência vai sair da igreja. A igreja de Jesus perdia membro. Tinha gente que ouvia o ensino de Jesus e falava assim: não dá não, nós vamos embora. Se continuar pegando pesado assim, nós vamos embora. E Jesus chega lá para o seu núcleo duro, para os 12, e Jesus fala assim: vocês também vão? Vocês também vão? Então, assim, não tem que ser grande. A igreja lá em Itaperuçu é pequena, a comunidade Vineyard, ou Igreja da Vinha, é pequenininha, mas é atrevida. E o que a gente tem procurado ser uma igreja grande, não. Até porque é uma bobagem, teológica, você está falando que vai fazer isso e isso para a igreja crescer. Você faz a igreja crescer, para conversa mole, rapaz. Nós fazemos a igreja crescer? Usa essa técnica, usa essa estratégia. Isso é técnica de gerência empresarial. Nós não fazemos a igreja crescer, meu irmão. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode deixar de atrapalhar o crescimento da igreja. A gente pode fazer isso. Porque o reino avança, meu irmão. Quem consegue conter o avanço do reino de Deus? Quem, cara? A gente às vezes dá uma travadinha e atrapalha Deus. Mas o reino avança, está avançando, e vai continuar avançando, e vai se estabelecer em tudo a sua plenitude, quer queira, quer não. Quer você coopere, quer não. Eu acho que é um privilégio cooperar, cara. Extraordinário. Privilégio extraordinário de ser considerado pelo Criador do Universo cooperador. Deus nos chama de cooperador. Deus está agindo na história com uma mensagem, com uma ação reconciliadora, desde o começo. Essa é a missão do Pai, essa é a agenda de Deus. Reconciliar as pessoas com Ele, reconciliar as pessoas consigo mesmo, reconciliar as pessoas com os outros e reconciliar as pessoas com a criação. Se isso não é integral, o que é integral? O Redentor só é Redentor se ele conseguir redimir o que a queda alcançou. E o estrago que a queda provocou foi só na relação do homem com Deus? Foi não, É só reler. Nós não podemos deixar os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis fora da nossa abordagem evangelística, digamos assim. Redentor só é Redentor se ele redimir tudo que foi alterado, danificado pela queda. E pelo menos essas 4 dimensões foram atingidas. O homem com ele mesmo, o homem com o seu próximo, o homem com o seu Criador e o homem com a criação de Deus. Então o Redentor vem para reconciliar todas as coisas. É isso que Paulo fala, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 20. Por meio da cruz, reconciliar todas as coisas, celestiais e terrenas. Então Deus tem projeto para aqui. Eu sei que tem muitas comunidades que acreditam que a sua missão é levar as pessoas para o céu. Eu tenho pensado,
O que é que a gente pode trazer do céu para a terra? Você pensa em céu, você pensa em quê? Céu. Todo mundo em cima das nuvens, com um lençol branco em cima de você, né? Tipo um Gasparzinho assim, gospel, né? Tocando uma harpa. Eu estou lascado, meu irmão. Se for isso, eu estou ferrado. Porque... Podia ser pior, podia ser diante do trono. Né? Alguma coisa assim. Eu não sei se o pessoal está filmando aí, né? Mas fazer o quê, né? Quem sai na chuva é para se queimar. O que é mais prazeroso? É ficar diante do trono ou em cima do trono? Isso é bobagem, né? Mas por que eu falei isso? Nem a minha esposa não vê. Se Sueli estivesse aqui, a Sueli é minha esposa. Eu sou casado, tenho 3 filhos maravilhosos, Timóteo, Rebeca e Júlia. Alguns conhecem, né, Thaís? Mas Sueli, eu costumo dizer que ela é a 4ª pessoa da Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo e Sueli. Se ela estivesse aqui, lá atrás, ela fala assim, menos. E depois ela me pega lá fora, né? Eu pego ela fora. E agora com essa bobagem eu me perdi. Se eu cantar e bater palma, eu erro, cara. Toda a eternidade, e essa harpa é uma harpa espiritual, não é nem física. Aí lascou, né? Então, eu acho, pensa em céu, a gente pode pensar em coisa bela, em coisa boa, né? Eu não consigo pensar em outro céu, só consigo pensar num novo céu. Não consigo pensar em outra terra, só consigo pensar numa nova terra. Numa cidade onde habita a justiça, uma cidade, né? Começa no jardim e termina numa cidade. Se você der uma olhada na Bíblia direitinho, você vai perceber que tem mais a palavra cidade na Bíblia do que a palavra salvação e do que a palavra pecado, que a gente gosta tanto, né? Acho que Deus tem um negócio com a cidade, viu? É a cidade que vem. Uma cidade onde habita a justiça, onde habita a verdade, uma cidade marcada pela vida, uma cidade marcada pelo amor, não é? Uma cidade onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, não é? Uma cidade onde os filhos não serão gerados mais para a infelicidade. Se você lê Isaías 65, é muito bacana esse relato da cidade, não é? Então, quando a gente pensa nesse reino futuro, que tem esses valores, justiça, verdade, amor, equidade, solidariedade, cooperação, quando a gente pensa nisso, eu acredito que esse reino futuro deve inspirar a prática missionária da igreja aqui na Terra. Aquela, né, velha discussão lá, a frase, né, do LED, né, o reino já veio, né? Já e ainda não. Todo mundo já ouviu isso. Já veio. Você já pode desfrutar de verdade. Você já pode ter relacionamentos verdadeiros, honestos. Você já pode desfrutar de justiça. Você já pode desfrutar de cura, de vida, de paz. Mas ainda tem guerra. Pode desfrutar de cura, mas ainda tem doença. Pode desfrutar da vida, mas ainda tem morte. E como tem morte? E como tem morte? Mas o reino já veio, ele não veio ainda em toda a sua plenitude, mas ele já veio. Então, eu acredito que é tarefa nossa, que é responsabilidade nossa, que é vocação de Deus para a gente, é pegar esse já de Deus e trazer para o nosso ainda não. É trazer esse reino para aqui, porque Deus tem projeto para aqui. Sabe, eu acho que uma oração tão básica, que parece que os evangélicos deixaram de fazer porque os católicos fazem muito, que é a oração do Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma forma que ela é feita no céu. É trazer esse já para o nosso ainda não. Eu creio que essa é a nossa missão, que essa é a nossa vocação, que esse é o chamado de Deus para as nossas comunidades de fé, para a nossa igreja. Só voltando lá em Mateus, que eu nem cheguei a citar, mas as figuras muito simples e fáceis de serem compreendidas que Jesus utiliza, ou uma das imagens, né, que ele utiliza para falar a respeito da missão da igreja, é o sal e a luz, não é? Lembra disso? Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra.
Depois ele fala para os seus discípulos, para a sua comunidade, ele fala: vocês são a luz do mundo. Não é? São duas imagens que eu entendo que, para quem estava ali, perto de Jesus, ouvindo essa palavra pela primeira vez, sabia exatamente por que Jesus estava usando essa imagem, por que Jesus estava usando essa alegoria. Jesus era um grande facilitador. Para mim, durante um bom tempo, eu achei que Paulo Freire era o cara, mas assim, Jesus é o cara. A pedagogia de Jesus é um negócio extraordinário, extraordinário. E Jesus facilitava os processos, né, de comunicação, né, de compreensão. Ele não dificultava a vida de ninguém. E os que estavam ali em volta dele compreendem quando ele fala assim: vocês são o sal da terra. Quem estava perto dele sabia qual era a função do sal, cara. Sabia que o sal tinha uma função de preservar o alimento, especialmente nos dias sem geladeira e sem freezer. Eles sabiam. Então Jesus está dizendo para os caras: olha, a presença de vocês em Curitiba vai impedir que Curitiba apodreça. Estão entendendo? Porque vocês são o sal de Curitiba. A presença de vocês em Itaperuçu vai impedir que Itaperuçu apodreça. Porque vocês são o sal de Itaperuçu. Vocês vão preservar essa cidade. Vocês vão preservar o que há de bom e o que há de belo neste lugar. Vocês vão preservar o que é marca minha nesta cidade. Vocês vão preservar. Vocês são o sal da terra. É difícil de entender isso? É não, né? E a gente fala que é sal, mas às vezes é sal pra caramba dentro de saleiro, né? Ele não falou para ninguém ser sal de saleiro. Falou para ser sal da terra. E temos 44 milhões de pessoas que se declaram evangélicas no nosso país. 44 milhões. É sal, meu irmão, que não é brincadeira, não. O país está ficando hipertenso, tanto sal, né? Assim, é muito sal. E aí a gente vê, às vezes, as estruturas apodrecendo e a gente mete o dedo para culpar as estruturas, não é isso? Porque o político, porque o Congresso, porque isso é um safado mesmo. Mas se está apodrecendo, se você vê uma bela picanha lá, correndo o risco de apodrecer, você não tem que culpar a picanha porque ela está apodrecendo, meu irmão. Você não tem que jogar mais culpa nela, a coitadinha. A carne é fraca, né? É isso. Você tem que perguntar assim: meu irmão, corre aí, onde é que está o sal, cara? Onde é que está o sal, cara? Só tem um jeito dessa picanha maravilhosa aqui, gostosinha, só tem um jeito dela não apodrecer. Traz o sal, meu irmão. Traz o sal. Então, quando você vê as estruturas aí da nossa sociedade apodrecendo, pergunta assim: onde é que está o sal? E se prepare para a resposta. Onde é que está o sal que poderia impedir esse apodrecimento? Onde é que está o sal? Uma outra função do sal, clara também para os discípulos, para os primeiros ouvintes ali dessa palavra de Jesus, é a função de dar sabor, não é? O sal tem essa função também, de realçar o sabor do alimento, não é? É fácil de perceber isso. Se você pega um peixe e come ele sem sal, e pega o mesmo peixe e come ele temperadinho com sal, tem diferença? Mas é o mesmo peixe, né? É que o sal tem essa função de realçar o sabor. E Jesus está dizendo para os seus discípulos: o mundo vai ficar melhor com vocês, cara. Vocês não vão apenas impedir que o mundo apodreça, vocês vão deixar o mundo mais belo, mais gostoso. Vai ser um lugar melhor para viver por causa da presença de vocês nele. O que há de bom e de belo na criação, com a presença de vocês, vai realçar. Essa é a missão da igreja. Algo com aspecto mais negativo, né, de impedir o apodrecimento, mas esse aspecto positivo de realçar o que é bom, o que é belo e deixar a vida
na cidade, a vida em comunidade, uma vida melhor de ser vivida. E você sabe, nós sabemos que nos alimentamos, nós sabemos que não precisa ser muito sal. Não é? Muito sal estraga a comida. Se você pega um prato de comida aí, forrado de sal, você não come, não é? Nem precisa ser muito, nem interessa muito a marca do sal. Né? Sempre conto isso, que minha mãe, as pessoas gostavam muito da comida dela, todo mundo gostava. E sempre que comiam na minha casa, elogiavam a comida da minha mãe. Eu não lembro de ninguém ter falado assim: Lucimar, que sal é esse que você está usando? É cisne, né? Assim, né? Eu nunca vi ninguém perguntar a marca do sal, cara. Perguntava onde é que comprou essa carne, onde é que comprou isso. Mas o sal... Então, assim, não interessa se o sal é presbiteriano. Conhece esses? Tem um pacotinho assim, que tem uma sarça ardente. Né? Se o sal é presbiteriano, se o sal é batista, se o sal é vinha, se o sal é congregacional, se o sal... Não interessa a marca, cara. Tem que estar presente, tem que preservar e tem que realçar o que há de bom e belo e deixar a vida mais gostosa. E a outra imagem que Jesus usa, já estou terminando, é a luz. Ele fala: vocês são a luz do mundo. Vocês são. E porque vocês são, brilhem. Não se discute se deve ou não deve brilhar. Não tem espaço nem para esse debate. Como cristão, devo ou não devo? Luz existe para brilhar. Vocês são luz. Porque vocês são luz, Jesus fala: brilhem. O que você poderia perguntar é: brilhar onde? Mas o texto responde. O texto fala assim: diante dos homens, na sociedade. Brilhem. E aí Jesus faz uma associação entre esse brilho e as boas obras. Ele fala assim: as pessoas vão ver o que vocês estão fazendo e vão glorificar o Pai que está nos céus. Eu acho tão bacana isso, cara, porque Jesus não fala assim: as pessoas vão ouvir o que vocês estão dizendo. Ele fala assim: as pessoas vão ver o que vocês estão fazendo e vão glorificar o Pai que está nos céus. Esse não é o fim da missão? A glória para Deus e a glória de Deus. Jesus diz isso para os seus discípulos, para a sua comunidade. Ele fala: as pessoas vão ver o que vocês estão fazendo e vão glorificar o Pai que está nos céus. Então, acho que é isso. Tem muita coisa boa acontecendo, viu? Tem muita coisa boa e bela acontecendo nesse mundo. Muita coisa boa. Não quero reforçar, né? Não sei se precisa reforçar alguma coisa, mas assim, não desista da igreja. Não desista da igreja. Eu estou há 2 anos morando aqui em Curitiba e assumi a liderança de uma organização missionária de caráter diaconal, uma organização de serviço antiga, que tem sua sede lá em Oslo, na Noruega. Uma organização que foi fundada em 1901 e trabalha em alguns países na Ásia, no Camboja, Filipinas, na China e no Vietnã. Na África, no continente africano, por enquanto só na Libéria, e agora um processo de entrada em Serra Leoa. E aqui na América Latina, no Brasil, Equador e Bolívia. Equador há 20 anos, Bolívia há um pouco mais de 30, aqui no Brasil desde 2005. E a Missão Aliança, que é o nome dessa organização, é uma missão que trabalha como organização catalisadora de processos de transformação social a partir da igreja local. Nós estabelecemos parcerias para fortalecer a igreja no processo de compreensão da sua missão, apoiar a igreja no processo também de construção de projetos de caráter transformador, e também apoiamos financeiramente o desenvolvimento de projetos. E temos, de 2005 até agora, 13 projetos aqui na periferia de Joinville
e São Paulo e Grande São Paulo. São Paulo, Santo André, Mauá, Diadema, Carapicuíba. Isso tem me dado o privilégio de circular em várias denominações, né, de luteranos, assembleanos lá em Santo André, ou a Igreja Pentecostal Seguidores de Cristo, lá no Jardim Oratório, em Mauá, que vocês certamente não conhecem. Os líderes lá não são conhecidos, não são famosos, eles eram moradores de rua, era gente que comia lixo, né? E a gente que está resgatando vidas naquela comunidade. Eu estava falando com alguém ontem aqui, tenham muito cuidado na hora, viu, os mais históricos e conservadores que criticam os pentecostais, né? Eu conheço algumas comunidades empobrecidas na periferia de Santo André, e lembro aqui especialmente da favela dos Eucaliptos, em Santo André, onde a rota pensa duas vezes antes de entrar. Quem é de Curitiba conhece a Rony, né? Já levou borrachada da Rony? Né? Não? Pessoal, é tudo normal aqui, né? Quem é de São Paulo conhece a rota. Nesse lugar, a rota só entra se for com uma mega operação. E eu tenho entrado nessas comunidades, com o pessoal da Assembleia de Deus, mais especialmente com a pastora Valdete, uma mulher de Deus, onde a gente vai caminhando. Eu sei que às vezes a gente quer caminhar na sombra do Onipotente, e lá eu entro na sombra da pastora Valdete, né? Porque ela vai entrando e eu na sombra dela, e ela vai passando e os caras vão baixando a cabeça, botando a arma para trás, né, por respeito a ela, e você vai entrando na favela, falando, não, aqui não pode, e os caras já estão desafiando a gravidade, né? Assim, para construir, não vai construir lá em cima, né? E aí de repente abre um clarão assim, né? Aí está lá, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Alzira. Os caras estão lá dentro, meu irmão. Nesse percurso eu não encontrei católico, não encontrei luterano, não encontrei presbiteriano, não encontrei ninguém da Vinha, não encontrei batista, não encontrei os papas, os bambambam da Missão Integral. Eu não encontrei uma igreja desses camaradas. Uma. Muitos deles que criticam os pentecostais. Muitos deles. Que chama tudo de fanático, de alienado. Eles estão lá dentro, meu irmão. Eles estão lá dentro, eles são respeitados, eles não estão lá para entregar gerente de PCC, eles não estão lá para entregar traficante, eles estão lá para chamar os caras para uma vida nova. Tem estudo bíblico acontecendo na casa de gerente do PCC, porque o cara está no presídio e pediu para fazer estudo bíblico na casa dele, porque ele não quer que os filhos dele vá para o mesmo lugar que ele está, meu irmão. E eu vi essa carta. Pelo amor de Deus, pastora, abra uma vaga no projeto para o meu filho. Um gerente do PCC, né? A gente quer criticar esses caras. Você está lá, meu irmão? Você está lá? Você tem que sentar para ouvir esses caras, cara. É uns camaradas que estabeleceram 40 igrejas na região em 16 anos, cara. Eu falo com o pastor Antônio, eu falei, o que o senhor tem na cabeça, pastor? É muita igreja. E ele fala assim, meu filho, como é que segura o reino? Como é que segura o reino? Você já descobriu? Não tem quem segure, meu filho. Não tem quem segure. Aí você entra na comunidade e os caras... Eu sei que em alguns lugares você entra assim, você bate o olho e fala, aquele cara é o pastor. Ou pela roupa do cara, né? Ou então você vai no estacionamento da igreja e fala, aquele carro é do pastor, o pastor está aí, né? Lá você não sabe, você, né? Quem que é aqui? Aí chega o cara todo sujo de cimento. Ele é o dirigente da igreja. Ele é pedreiro, cara, ele não custa R$1 para a igreja, ele é autossustentado. Sabe esse negócio bonito que o pessoal fala de fazedor de tenda, biocupacional? Tá? O cara é um biocupacional. Vou ligar para os presbíteros agora. O irmão chegou aqui, vamos tomar um café. Aí liga, começa a chegando mecânico, eletricista, os caras tudo sujo de graxa, metalúrgico. É tudo autossustentado, é tudo biocupacional, tudo gente que não custa R$1 para a igreja, e os caras estão lá e ele começa a apresentar, isso aqui é ex não sei o quê, ex-gerente não sei de quê, ex-traficante, eu lembro a primeira vez que eu estive lá, eu falei, ex que tudo se fez novo, né? Só tem ex, cara, é ex-prostituta, isso aqui é ex-gerente, isso aqui é ex-avião, isso aqui é, né? E os caras estão lá, meu irmão, os caras estão lá. Igreja Pentecostal, seguidores de Cristo, pastor que comia lixo, meu irmão. E que fala assim, ó, aqui dentro ninguém vai passar fome, meu irmão. Quem quiser me chamar de assistencialista, me chame. Você já passou fome?
Você acha que dar comida para essas crianças é assistencialismo? Você comeu lixo? Eu vi desse cara anteontem. Cheguei anteontem à noite. Desde segunda estava lá, né? Capão Redondo, no Parque São Rafael, na Zona Leste, em Mauá, em Carapicuíba, andando com esse povo, aprendendo com esse povo, fortalecendo as ações dele. É gente que está fazendo. E a Missão Aliança a gente tem procurado chegar, não para reinventar o negócio. Se tem uma ideia, a gente quer incubar essa ideia. Se tem uma iniciativa, a gente quer, de repente, fortalecer, ajudar a criar mais músculos, né, qualificar algumas ações, especialmente na área pedagógica. E a gente que está lá, e às vezes a gente diz, pô, os caras estão dando comida para as crianças, assistencialismo, isso aí. Aí você senta para ouvir o Naldo, senta para ouvir a Cláudia, e ele fala para você, fome eu não aceito, meu irmão. Fome eu não aceito, porque eu comi lixo. Fome rouba a dignidade do ser humano. Foi isso que eu vi da Cláudia anteontem, lá no Jardim Oratório, em Mauá. Fome rouba a dignidade do ser humano. Nós vamos dar comida para essas crianças, porque essas crianças têm o direito de comer, cara. Você acha que é assistencialismo? Eu acho que é defesa de direito. Morador de rua, cara. Morador de rua que pegava comida na lata do lixo. Está entendendo? É isso que o Evangelho faz, meu irmão. É isso que o Evangelho faz. Chega e transforma. Dá perspectiva de vida para as pessoas. Não aprisiona ninguém. Não transforma ninguém num religioso. Transforma as pessoas em agentes de promoção da vida, em agentes de promoção da paz, em agentes de promoção da verdade, em agentes de promoção da justiça. É isso que o Evangelho que o Evangelho faz quando chega na vida de uma pessoa. Não a converte num religioso, transforma ela num agente de mudança do mundo. Esse Evangelho chegou até mim, e é nessa dinâmica que eu tenho procurado viver. Eu, minha esposa e os meus 3 filhos, com muita alegria, com muito prazer. Por isso, não desista da igreja. Não desista, meu irmão. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Deixa eu resumir um pouco da minha história também, no que se refere a essas coisas práticas. Eu me converti através da pregação de uma igreja pentecostal. E foi um choque, porque eu já tinha lido a Bíblia. Eu fazia parte já de um movimento, na época dos metaleiros, e aquela galera. Que hoje, quando você vê na rua um cara com camisa de banda, ele não faz nem ideia o que é aquilo. E ao contrário do hip hop, que tem uma filosofia, a filosofia da gente era muito diferenciada. Era uma filosofia de curtir a vida e aproveitar. Só que era profundamente intelectualizado. A gente não era os maus alunos da escola. A gente era os maus elementos. Mas a gente queria acabar logo com a escola. Então a gente queria passar logo de ano para a gente poder ter mais tempo para cuidar daquilo que nos interessava. E o que nos interessava era pegar as minas, era beber, alguns usar drogas, mas muitos não. E a gente andava na rua. A gente queria sentar com a prostituta ou com... E quando a gente não estava, obviamente, comendo ela, né? A gente estava conversando. A gente queria entender o morador de rua. E a memória que sempre ficou em mim dessas experiências é que a rua é um lugar que eu entendo o porquê que o cara fica viciado nela. É loucura. Você tirar um cara da rua é muito difícil. Porque é uma liberdade que não tem lugar nenhum, cara. Lá senta o cara para falar de Jesus, ou para falar de Hare Krishna, ou para falar de extraterrestre. E toda a conversa é respeitada no mesmo nível. Você não sabe quem é o outro. Então há uma outra regra de convívio, de respeito.
E eu usufruí disso durante alguns anos. No meio desse processo, um amigo meu me evangelizou. Foi um choque. Fui para a igreja, ele me vacinou direitinho, para não pegar nenhuma doença na igreja, né? Vacinou de um jeito que eu aprendi depois a fazer isso com as pessoas. Porque você evangelizava um cara, esse cara se encontrava com o evangelho, pirava nas coisas que lia na escritura, só quando ele chegava na igreja, não tem nada a ver com aquilo que a gente leu, né? E era legal como que esse cara me ensinou a deturpar alguns conceitos de uma maneira muito inteligente, para conseguir fazer com que a igreja aceitasse a pessoa e a pessoa aceitasse a igreja. Ele pegava e falava, assim, olha aqui, Paulo está falando sobre a questão da consciência do mais fraco. Então você que vai visitar a igreja tem que preservar os fracos. Eu falei, peraí, ele chamava o crente de fraco para chamar eu que não era de alguém que tinha a mente mais aberta. E isso, então quando eu cheguei e eu fui discriminado, eu entendi. Eu falei, não, é porque os irmãos aqui são fracos. Mas está tudo certo. Aí eu fui confrontado de muitas formas, Deus falou muito comigo, e eu também encontrei um cara que depois foi um cara que me discipulou mesmo. E ele, quando viu que eu estava lendo muita Bíblia, por conta de ter vindo desse ambiente intelectualizado, ele percebeu que as minhas dúvidas eram muitas. E eu perguntava coisas absurdas que ninguém respondia e que não responde até hoje. Esse cara virou para mim e falou assim, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ama Jesus? Eu falei, eu amo, cara, eu amo. Eu me apaixonei por esse Jesus. Aí ele, então vamos deixar essas questões do porquê que você lê isso e vê aquilo de lado por um momento. E vamos trabalhar. E a gente se envolveu com alguns trabalhos dentro das limitações do que a igreja fazia, com evangelização e com um discipulado mesmo, onde de tudo eu aprendi a amar mais ainda o povo, eu aprendi um conceito de ética que tem peso na minha vida para sempre. Mudou os meus valores. E eu me submeti ao que a igreja falou que eu tinha que fazer, que é prenda o seu cabelo, tire os brincos, tira isso tudo, porque não dá, né, cara? Que exemplo você está dando para a juventude da igreja? Mas eu me submeti. E depois de algum tempo, a mão de Deus pesou sobre eu e esse meu amigo, porque a gente entendia Deus falando assim, agora vocês têm que voltar para a rua. E como a gente estava muito engajado na igreja e nessa disposição de ganhar o coração daquelas pessoas, a gente se submeteu a tudo isso. E a gente conseguiu ganhar o coração daqueles irmãos. E nós, então, conseguimos uma licença especial para uma igreja que não tinha uma visão muito missionária fora do padrão, do estereótipo do que é missão, né? Para voltar para a rua e começar um trabalho. E foi uma luta, porque a igreja nos abençoava assim. Nós estamos orando por vocês, irmãos, vão em paz. Mas era só isso. E eles diziam, quando vocês tomarem as borrachadas da polícia ou forem presos, preso a gente nunca foi, mas borrachada foi legal, cara. Ele falava assim, pode ligar pra gente que a gente vai lá explicar. Pra polícia, né? E era muito louco. Teve um dia na rua onde a gente estava reunido para conversar com a galera, chegou um ônibus de polícia. Um ônibus, cara, tinha mais de 20 policiais. Você imagina um ônibus da polícia tá parando, de repente ele para na praça, no meio da rua, e começa a descer policial, todo mundo armado. E todo mundo no chão. E começa a catar as mochilas. E aquele dia foi mágico, cara. Porque começa a abrir as mochilas, Bíblia. E fez uma pilha de Bíblia dessa altura assim, ó. Naquele dia, não tinha ninguém, nenhum visitante, nem nada com droga, nem com nada. Eu ria, cara. Que eu falei assim, eu fico imaginando o cara que comandou essa parada voltar pro batalhão, virar pro superior dele, porque alguém teve a ideia brilhante de ir lá dar uma batida surpresa, né? E ele ter que falar, o que você achou lá? Bíblia. Eu fiquei com dó, eu falei, velho, o que esse cara vai explicar lá, né? E como a gente voltou para a rua, e a gente sempre teve essa paixão por entender esse outro lado, a gente começou a fazer alguns trabalhos. E foi também uma coisa muito louca, porque a experiência de poder tirar alguém da rua, e não era uma missão, era um bando de adolescentes,
que ficou inconformado. Um dia nós achamos um cara que tinha AIDS, que tinha passagens pela polícia e devia, tinha até pena ainda para pagar, um foragido, numa situação de degradação total. E a gente catou o cara e enfiou na garagem de casa, velho. E a gente morava com os nossos pais, cara. Coisa de gente louca, né? E aí a gente ter que, cada um, tirar um pouco de roupa do guarda-roupa. E a gente conseguiu em uma semana arrumar um lugar para o cara morar, um emprego, cara. E a vida desse cara mudou. Mas do dia para a noite. Esse cara, depois de uns anos, ele fugiu de nós. E ele está no tráfico hoje. É maravilhoso encontrar com esse cara na rua. Porque, nossa, ele fica profundamente constrangido. Sabe o que é um cara ver você e ficar... Porque ele está indesculpável diante de Deus. Ele sabe onde a gente mora, ele sabe tudo, cara. E isso eu estou falando que já passou quase 20 anos, hein? De quando a gente começou a fazer essas coisas. Mas essas experiências de começar a ir para a rua, de ir para o prático, tirou nossa paz para sempre. Fez com que a gente depois, tudo que a gente trabalhasse, tivesse essa visão de um engajamento prático. Mas o que aconteceu foi que depois de 7 anos trabalhando nas ruas, o nosso grupo foi crescendo e se tornando um pouco heterogêneo e nos desafiaram a nos organizarmos como igreja. Porque nos anos 90, por mais que a igreja até começou a apoiar esse tipo de ação, principalmente com os mais marginalizados, é igual você está falando da separação com as crianças. Traz o travesti para o culto. Se você levantar a oferta para tirar os peitos do irmão, você levanta a oferta num culto. Só que isso não resolve o problema. Isso não muda a vida de ninguém. Quer dizer, o peito do outro está incomodando mais a mim do que ele próprio ou do que a Deus. Agora convença a igreja de que nós vamos ter que aceitar o cara do jeito que ele veio, talvez por 10 anos. Para que a transformação venha ocorrendo de dentro para fora. Convence a igreja. Aí fomos desafiados a nos organizar como igreja, porque a gente tinha que ser um lugar para receber as pessoas que as igrejas não queriam receber. E nos organizamos. Se tem uma coisa que eu nunca planejei na minha vida é ser pastor. Até porque eu sou leigo também. Eu fui fazer engenharia elétrica. Depois eu mudei para a área de computação. E aí todo mundo, mas como assim? Eu falo, cara, não foi um plano. É que quando a gente viu, a gente estava cuidando de gente. E como era um povo, cara, que era de um nível um pouco intelectualizado, a gente teve que correr atrás e muito. A gente teve que estudar e muito, porque a crítica é muito forte. Os porquês têm que ser muito bem amarrados. A gente teve que correr atrás. No meio dessa jornada toda, fizemos muitas coisas. Porque a gente veio da rua, e a rua passou a nos incomodar. Dorme um dia na rua, é um laboratório maravilhoso. Eu já dormi na rua de vadiagem. Ou num dia que eu fui num show e perdi o metrô. Na época não tinha celular, não tinha dinheiro para táxi, não tinha ninguém para ligar para poder falar, vem me buscar. Então você dorme na rua. Aí você vê um morador de rua com um jornal e um daqueles cobertores sapeca negrinho que pinica, e você inveja o cara. Porque você está morrendo de frio, velho. E o cara está com um sorriso no rosto. Eu pensei em roubar o cobertor dele, sabe? Como bom cristão que sou, né? Mas é muito louco, porque nunca mais na sua vida você se cobre e consegue não lembrar de quem está lá, de quem está vivendo aquela situação. Só que o que aconteceu na minha vida especificamente foi que a internet, ela mudou um pouco a minha vida. Isso até antes de Orkut, antes disso tudo. Se antes a gente, para ter um relacionamento entre ministérios que estavam trabalhando com essas coisas, era uma coisa muito complicada, a internet possibilitou essa troca de ferramentas, essa troca de experiências, e acabou que essa função pastoral explodiu na nossa cara. Explodiu. A gente começou a ser mais facilitador de processos,
do que também aquele que hoje vai e coloca a mão na massa. Mas por quê? Porque era muita gente pedindo ajuda para querer começar algo inspirado naquilo que viu na nossa vida ou na vida de outros. E eu juro para vocês que isso foi uma luta, e é uma luta até hoje, assim, na nossa vida, porque o gostoso para mim era ir para a rua. O gostoso era ir lá conversar com o travesti. A pior coisa da vida era ficar lidando com crente, cara. Mas, dentro dessa ideia também de acreditar na igreja, que ela pode ser coerente, eu percebi que abraçar essa função de cunho mais pastoral multiplicava esforços. Então nós tomamos uma decisão. Nós não queremos ser uma igreja para estocar gente. Nós não queremos ser uma igreja... Nós não temos nem hall de membros. 11 anos de igreja estabelecida e nós não temos uma lista com quem faz parte ou não. Se o cara diz que faz, eu acredito. E eu vou fazer de tudo para ele desistir dessa ideia. Ou seja, nós queremos ser a tropa de elite dentro da cidade. O que eu estou dizendo? Para o cara que quer uma experiência religiosa para pôr no currículo ou para se sentar num lugar, eu vou fazer de tudo para ele sair fora, cara. E como a gente faz isso? Instigando o cara a essa missão que mudou a nossa vida para que ele passe por essa experiência. Para que ele vá para a rua um dia com a gente, para que ele perca a paz dele para sempre. Então, eu nunca mandei ninguém embora da igreja. Sabe aquele negócio de excomungar as pessoas por causa de pecado? Nunca aconteceu. É um sonho, sabe? Mas nunca aconteceu. As pessoas pedem para sair antes. Elas somem de você, cara. Quando ela percebe que ela não está disposta a renunciar a muita coisa na vida dela. E não sou eu que vou dizer o que ela tem que renunciar. É a palavra que vai dizendo para ela. E quando o cara quer vir andar com a gente, entendeu? A gente põe empecilhos. Mas para ele ir embora, a gente facilita. Para que o cara entenda que ser cristão é um privilégio, mas que envolve responsabilidades. E que essa responsabilidade custa caro. Custa caro. É morrer para o outro, é morrer pelo outro, é dedicar a sua vida ao outro. Hoje é uma luta para mim, porque eu queria estar mais na rua, eu queria estar mais envolvido com coisas práticas. Às vezes a crise do pastoreio e também da plantação de igrejas e de coisas que nós nunca planejamos. Sabe aquele assim, vamos abrir franquias? Nós não fazemos isso. Nós nunca tivemos um plano organizado. E a gente teve a oportunidade de plantar 5 igrejas também, cara, sem ter um plano. Sabe? Agora, o que acontece nisso tudo é que a minha vontade, às vezes eu falo para minha esposa, vamos largar isso tudo, porque isso que dá trabalho demais, cara. E vamos para a rua, vamos pegar o desesperado, porque ele tem uma gratidão que o crente não tem, né? E aí você vê Deus falando assim, não, porque não é para eu fazer, é para nós fazermos. Por isso eu também acredito na igreja. Porque se eu for fazer, eu vou conseguir montar uma missão, eu vou conseguir salvar 50 pessoas ao longo da minha vida. Mas se nós fizermos, se a gente não desistir uns dos outros, nós vamos fazer muito mais. Nós vamos montar infinitas missões, nós vamos plantar infinitas igrejas. Cada igreja vai instigar e mobilizar mais missões. E esse caráter multiplicador é incrível. Essa é a prosperidade, a única que eu acredito que pode haver no reino de Deus. Sabe? Deus vai dar muito e nós vamos torrar tudo para fazer mais e poder ter mais com que abençoar os outros, mais com que poder alcançar os outros. Então, esse caráter pastoral, ele acaba fazendo parte. Mas eu juro para você que nunca foi um plano, nunca foi um sonho. Os frutos têm sido muito bons. De gente sendo instigada e animada a sair um pouco dessa experiência religiosa de tentar se preservar e de passar a viver essa experiência nova com Deus, de tentar se perder. De perder a vida para poder salvar o outro, de poder perder a vida para tentar fazer alguma coisa. Nós estamos aqui para sinalizar o reino de Deus.
E como eu falei ontem, dá errado porque para o padrão desse mundo, ou para o padrão religioso que as igrejas têm pregado hoje, o que a gente faz dá errado. Sustentabilidade ministerial é dar errado na cabeça desse povo. Então nós vamos vestir isso como bandeira. Nós estamos aqui para dar errado. Nós não estamos aqui para ficar rico. Nós estamos aqui para enriquecer outros. Nós estamos aqui para gastar nossa vida com o outro. E não é que você não vai usufruir de muitas coisas. Vai. Só tem dois caras que conhecem o mundo, o rico e o missionário. E a gente tem que decidir de que lado a gente está. A gente tem que decidir. O meu pai um dia virou para mim e falou assim: você tem que parar com esse negócio. Você está ficando louco. Olha a tua família, olha a tua idade. Você começou isso na adolescência, cara. E você está nessa até hoje. Ele falou: faz as contas comigo. Você gasta tanto para viajar por mês, do que você tem que enfiar a mão no bolso, mais o que você gasta para sair com essa galera, para comer, para ter tempo com as pessoas. Se você juntar isso, vai dar para você juntar tantos reais por mês. Se você nos próximos 20 anos economizar esse dinheiro e aplicar o dinheiro assim assado, daqui 20 anos você vai ter 2 milhões de reais. Aí você vai pegar esses 2 milhões de reais e você vai fazer uma aplicação, em mais 5 anos esses 2 milhões viram 10 milhões de reais. Aí eu virei para meu pai e falei assim: pai, o que eu vou fazer com 10 milhões de reais? Ele falou: você vai poder comer onde você quiser, você vai poder viajar para onde você quiser, você vai poder fazer o que você quiser. Eu virei e falei assim: mas eu já estou fazendo isso tudo. Falei: eu não entendo essa lógica. E aí meu pai deu aquela travada, né? Eu falei: eu estou indo comer em lugares, cara, que eu nunca imaginei. Eu estou indo pisar em lugares que eu nunca imaginei. E quanto isso custa? Custa caro. Por que custa tudo? Não é um plano, mas a gente vai usufruindo das coisas. A gente acaba entendendo que vira um estilo de vida esse se dedicar ao outro, e Deus vai sendo gracioso na maneira que você vai vivendo, de modo que você passa a ter prazer em coisas que você nunca imaginou. Você não mais vende sua alma para coisas que antes você vendia, para acumular coisas que na verdade você não precisa e que não trazem prazer nenhum. Você vai se emocionar com a alegria dos miseráveis. Você vai se emocionar com as coisas que emocionava Jesus. E isso muda a sua vida para sempre. Então, eu também acredito na igreja por essa perspectiva. Não é só você fazer, é você instigar outros a fazer. Então, se você acha que você quer fazer um trabalho com morador de rua, isso é lindo, mas você tem que levar a gente com você. Você tem que perder o outro, cara. Você tem que fazer o teu irmão perder o sono. Ou seja, vamos bagunçar a igreja. Ah, mas o pastor não entende, a igreja não tem uma visão missionária. Aí você não tem, você entra em conflito com o sistema. Corrompa um com aquilo que é sonho de Deus. Depois vocês corrompem 2, depois vocês corrompem 3. E você vai ver que isso se torna um movimento. Quando você vê, vocês botaram o ministério ou o departamento de ação social no bolso. Porque enquanto o nego está fazendo ficha para distribuir cesta básica, vocês estão alimentando uma cidade inteira. Multiplicando esforços e pastoreando uns aos outros. De verdade. E não apenas daquela forma religiosa que a gente tem feito e que tem se tornado um problema. Que não está mudando a vida de ninguém. Então eu acredito na igreja. Eu acredito. Porque a igreja, para mim, que é verdadeira, é essa, de gente que está dentro, às vezes, de sistemas que já podem, às vezes, estar muito voltados para si mesmo, mas que ainda tem gente que não se esqueceu. Ainda que tem gente que lê Bíblia, que não está vivendo só de culto, só de pregação. E que, por conta disso, sai do seu conforto e vai para a rua. Então, em nome de Jesus, se mova. E cuidado, porque é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Você vai ficar ruim, cara. Mas é bom demais. Quantas noites eu me envolvi em bomba, sabe? Você monta um projeto, você faz alguma coisa e na véspera do negócio acontecer, eu deitado na cama, eu viro para minha esposa e falo assim: para que eu fui me meter com isso? E sabe o que minha esposa fala para mim? Ela fala assim com todo carinho: cala a boca. Aí eu, como assim, né? Aí ela assim:
Toda vez essa mesma choradeira. Você arruma os bagulho que não precisava, que ninguém mandou você fazer, cara. E aí na véspera você fica nessa choradeira. Mas amanhã vai dar tudo errado, mas vai dar tudo certo. E no final você vai assim, valeu a pena, vamos fazer mais. Ela falou, eu estou cansada de ouvir essa choradeira de véspera. E aí quando ela falou isso eu falei, pô. E a gente vai perdendo o medo, cara. A gente vai perdendo o medo. Olhando esses quase 20 anos que a gente está trabalhando, entre o tempo de rua e depois organizando como igreja mais 11, eu vou falar um negócio para vocês. Se alguém me contasse o tamanho das bombas que a gente segura hoje, eu tinha metido uma bala na cabeça. Lá atrás. Porque eu falaria, não, velho, não dá para aguentar. E hoje a gente consegue aguentar coisas com uma profunda naturalidade. O que eu estou dizendo é um caminho sem volta, mas é um caminho maravilhoso. Porque Deus vai dando graça e mais graça, e você vai sendo mudado, você vai sendo transformado. Você se torna um mobilizador e você pega gosto nisso, cara. De maneira que você não quer mais voltar atrás, e aquilo que hoje te assusta não vai assustar mais. Tem gente que está esperando a igreja estar pronta para receber o morador de rua e o travesti, para então trazer eles. Não. A gente primeiro tem que provocar o problema, para depois a gente correr atrás. E quando você tiver que fazer esse corre, velho, aí você vai ver o tamanho do sofrimento e da dor. Porque você tentando preservar a pessoa para a igreja não matar e tendo que fazer os corre. Então se envolva, porque esse é um caminho legal e é um caminho sem volta que, sem sombra de dúvidas, vale a pena. Beleza?